Você pode aplaudir a esse Deus que nos resgata em meio à aflição. Nós te louvamos, Senhor. Boa noite, igreja. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18, do verso 18 a 24. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Queríamos ler esse texto e você que está nos acompanhando de casa, pela internet, também você está convidado a buscar Lucas 18, do verso 18 a 24. É uma história muitíssimo conhecida e abençoadora. Amém, igreja? Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E Deus abençoe. Já pela leitura da sua palavra, nós vamos falar sobre pobres pessoas ricas. Pobres pessoas ricas. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por tua bondade, te agradecer pelo privilégio de sermos alcançados pelo teu evangelho. Nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e te pedir que tu nos abençoe nesse momento, que todos nós possamos sair daqui hoje, nesta noite, informados e bem informados a teu respeito. Que em nada este pregador possa atrapalhar a apresentação da tua palavra, com o teu Espírito Santo dirigindo tudo que a gente disser aqui. Muito obrigado a Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que, todas as vezes que eu leio, me vem uma palavra na minha mente. E a palavra é oportunidade. Oportunidade. Eu penso que oportunidade porque diante de nós está um jovem que teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, conversar com Ele e tirar uma dúvida que estava em seu coração. Eu penso que cada um de nós aqui poderíamos ter uma dúvida para tirar com Jesus. E talvez você já esteja pensando nesse momento assim: se eu tivesse agora um encontro com Jesus, eu lhe faria uma certa pergunta, não é verdade? Aquele jovem estava diante de Jesus e não desperdiçou a oportunidade de tirar com ele uma dúvida. E a dúvida que nós sabemos é a dúvida quanto a herdar a vida eterna. Eu posso dizer para você que nesta noite nós não poderemos responder todas as perguntas que você certamente possa ter feito agora há pouco, nem vocês de casa. Mas uma, pelo menos, nós podemos conversar com você nessa noite, que é a mesma pergunta que aquele jovem faz a Jesus.
Porque, se você não percebeu, nós estamos diante da pergunta e daquele que tem a resposta para essa pergunta, que é Jesus Cristo. E eu fico sempre preparado para aproveitar a oportunidade. E uma das coisas que eu não queria desperdiçar nessa ocasião é que o próprio Jesus, que tudo nos prepara para entender a respeito da sua palavra, antes do jovem chegar, ele vai até os discípulos e começa a conversar com eles. E ele conta 2 parábolas e toma uma atitude de pegar um menino e juntar perto dele. E eu tenho certeza que tanto as 2 parábolas, a parábola a respeito da viúva e o juiz, a parábola dos 2 homens que oram, o fariseu e o publicano, e a parábola também, ou melhor, a história de uma criança que Jesus chega perto dele e ele fala assim: olha, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Eu creio que todas essas ocasiões estão voltadas para a oportunidade, como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: preste atenção, eu estou discipulando vocês, e eu vou preparar vocês para algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, segura essa informação, porque daqui a pouco você vai ver se materializar o ensinamento que eu tenho para você. E qual é o ensinamento? Eu queria fazer esse exame com vocês nessa noite. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus responde a pergunta do rapaz com uma outra pergunta. Ele diz: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Deus, Jesus Cristo, diz para ele: por que você me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. A primeira coisa que eu queria esclarecer para você é que Jesus, porventura, não está dizendo aqui de que ele não é bom. Não é essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é uma outra intenção que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas, para que você saiba que Jesus não está tendo a intenção de dizer que ele não é Deus, eu queria lembrar você, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1 a 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o próprio Jesus como Criador, não como criatura. Então, como Criador, Jesus é Deus Criador, Deus abençoador, o Deus que nós esperamos e contamos, um Deus que tudo sabe. Em João capítulo 1, verso 14, tem uma outra referência a respeito de Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Deus Filho humanizou-se e habitou entre nós. Li essa semana uma frase dita por Billy Graham, onde diz que o fato mais importante da história não foi o fato do homem ter pisado a lua, mas Deus ter pisado a terra. Frase de Billy Graham. E essa frase de Billy Graham contribui com a perspectiva de que Jesus é Deus. Então ele não está falando dele. Para fechar essa questão de que Jesus é Deus, em João 10, 30, há uma frase muito conhecida que ele diz: eu e o Pai somos um. Não somente ser um em relação ao fato de estar envolvido dentro do mesmo plano, mas ser um, ou seja, a mesma pessoa. Nós estamos falando de um único Deus, que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só. Como eu sou pai, eu sou avô e sou marido. Não são 3 pessoas, podem acreditar. Eu sou uma. E esse Deus maravilhoso tem
para nós a primeira orientação, que é a segunda parte dessa colocação de Jesus com relação a ser bom. O que Jesus quis dizer então? Que não há ser humano que possa reivindicar o céu por sua bondade, já que não há homem bom e justo. A primeira parábola desse capítulo aponta para um juiz iníquo, um juiz corrupto, ou seja, alguém que nós esperamos que seja alguém que vai fazer justiça. Nós parecemos estar já preparados a respeito dessas coisas. Aqui em nosso país, pelo menos em alguns outros países do mundo, aquelas pessoas que nós esperamos que façam justiça, são pessoas que não fazem justiça. Nós temos notícias de muito, você também tem através da mídia, de pessoas que são juízes e que recebem alguma coisa por fora para liberar aquele traficante, aquele criminoso muito perigoso, para ele poder ter uma saidinha no Natal, uma ceia no Ano Novo e por assim adiante. Pessoas que nós esperamos sejam boas pessoas, mas na verdade elas não são boas pessoas. Às vezes nós nos surpreendemos com dirigentes do nosso futebol e do futebol mundial, e nós olhamos como esse sujeito está fazendo isso. Que coisa mais terrível! De onde nós não esperamos, nós encontramos pessoas cuja conclusão, nós vamos ter a mesma conclusão nesta noite, de que não são pessoas boas. E é por isso que essa parábola do juiz, onde o Senhor utiliza a parábola primeiramente para dizer do valor de se pedir. E se nós precisamos pedir alguma coisa, é porque nós não merecemos. Se nós merecêssemos, nós nem precisávamos pedir, embora o próprio Deus nos dê muitas coisas, sem nós pedirmos, mas nós precisamos dessas coisas que Ele nos dá. E esse Deus maravilhoso nos capacita com essa primeira parábola, com essa primeira história, de onde você espera bondade, não acontece bondade. Mas se você pedir a Deus, diz a parábola, Deus é justo, Deus é bom, Deus vai conceder a você a sua bênção. A segunda prova de nossa maldade vem no verso 20. O Senhor Jesus coloca diante do rapaz o desafio de todos nós. Se nós olharmos com os olhos de Jesus, nós vamos conseguir ver o que Jesus está dizendo para a gente e dizendo para aquele rapaz. Ele diz assim: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Como mostrar para alguém que ela não é boa? Mostrando a lei. Nossa bondade vai por água abaixo quando estamos diante dos mandamentos de Deus. Eu tenho feito muito essa pergunta por aí. Eu tenho ouvido as mesmas respostas. Basicamente, as mesmas respostas. E aí pergunto para as pessoas: o que você deve fazer, na tua opinião, para ir para o céu? Gente, o que eu encontro de gente boa como esse rapaz, não está no mapa. As pessoas dizem que são boas pessoas na minha cara. Elas dizem ser uma boa pessoa, temer a Deus, chegou a dizer. Essa semana, sexta-feira agora, eu encontrei um rapaz, e ele me contou uma coisa estranha, eu fiquei até animado. Ele falou: eu queria aceitar Jesus, eu queria ser crente. Disse ele, ser crente. E aí eu falei: rapaz, por que você não é crente? É facinho. Eu vou contar para você a história. Irmãos, ele disse que ele era mau. Ele disse: eu sou mau. E eu falei: se você morrer agora, o que vai ser da sua vida? Ele: eu vou para o inferno. Eu falei: rapaz, esse cara está no papo. Eu vou falar com ele a respeito de Jesus, ele vai aceitar Jesus. Eu sei que você está curioso. Eu vejo no rosto das meninas ainda mais curiosas. Aquele rapaz disse assim: eu só não tenho vontade de aceitar Jesus. Eu quase bati nele.
aproveitando que eu estava bem do coração, falei, agora acho que eu já posso bater no sujeito. Mas ele era meio parrudinho, fiquei com medo dele poder virar o jogo. E eu falei, é melhor ficar quietinho aqui no meu canto. Mas a prova de nossa maldade está sempre diante de nós. E o Senhor Jesus quis fazer isso com aquele rapaz. Bom, já que você quer herdar o reino do céu, você conhece os mandamentos. E quando Jesus narra aquilo tudo, ele não é convencido pelo argumento. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 3, 20, diz assim, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Eu vou repetir. Paulo dizendo em Romanos, capítulo 3, verso 20, nova tradução na linguagem de hoje. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que Ele manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Gente, a lei só nos serve mesmo para nos casar, para mostrar diante de nós que nós não somos boas pessoas. Eu pergunto às vezes para a pessoa, como perguntei para esse rapaz, você mente? E ele falou assim, eu minto muito. Você trai a sua mulher? Ele, bastante. Eu falei, rapaz, eu fiz 2 perguntas para você e você já caiu nas 2. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. Diante de Jesus estava aquele rapaz e Jesus mostra para ele a lei. E aí, o que falta para esse rapaz é a mesma coisa que falta no início do nosso texto. Quando ele chama bom mestre, Jesus pergunta para ele, por que você me chamas bom? Bom é só um, é Deus. Jesus esperava que ele pudesse dizer assim, tu és bom mestre, porque tu és Jesus, Deus encarnado. Mas não foi isso que ele pensou. Agora, diante dele, a lei já exposta, coloca diante dele, e ele fica olhando para Jesus, como quem diz, que pergunta é essa? O que eu posso responder para esse mestre? E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de um outro trecho desse mesmo capítulo, que vai nos ensinar aquela postura que as pessoas têm tido, e não somente as pessoas que não conhecem Jesus, pasme, muitas das pessoas que estão me olhando nesse momento, pensam da mesma maneira, mas as pessoas estão voltadas e pensando somente na sua posição dentro do reino hoje. Jesus fala sobre os 2 homens que vão orar. Um é fariseu. Fariseu é um homem extremamente religioso. E o outro homem é um publicano, um cobrador de impostos do governo romano, super mal visto. Ninguém gostava do cara chamado publicano. Esse pessoal é um pessoal mal visto, talvez tão mal visto quanto os fiscais de imposto de renda, quando vão atrás, especialmente do pessoal. E aí, observe o que Jesus está narrando na parábola. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, verso 11 e 12, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E acrescentou, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse cara é fantástico. Talvez não tenhamos alguém aqui tão especial como ele. Um camarada fora de série que poderia ter acrescentado a leitura da palavra, a meditação na palavra. Ele é o cara perfeito para nós avaliarmos, e Jesus utiliza essa figura para dizer assim, olhe como os homens se sentem. Os homens se sentem assim, muito achegados a Deus, muito amigos íntimos, que não precisam fazer absolutamente nada, já caíram na graça e de graça nas mãos de Jesus, dizendo assim, eu sou tão bom, minha bondade é tão extrema, que eu posso entrar no céu. Lá vem um bom, abram passagem, ele vai entrar no céu. É essa figura que Jesus coloca diante de nós, um fariseu religioso. E eu fico lembrando de algumas pessoas
religiosas. Algumas pessoas cuja vida não está pautada na pessoa de Jesus, mas no cumprimento de leis, nos cumprimentos de rituais, nos cumprimentos do simplesmente vir à igreja. Eu fico preocupado quando as pessoas só vêm à igreja. E quando elas saem, talvez digam assim, acabou, vou embora. Às vezes nós precisamos, não saiam agora. A intenção é de segurar você mais um pouco dentro dessa casa maravilhosa e abençoada. A postura que Deus quer de nós é extremamente diferente. É possível que alguém tenha se afastado do Evangelho por encontrar pessoas assim, tão religiosas, tão perfeitas, que não toleram o seu próprio erro. Talvez você que esteja me ouvindo diga assim, pastor, é o meu caso. Eu estava na igreja e de repente um diácono, um irmão, uma pessoa, um líder, me agrediu e me chamou de pecador, me xingou, me ofendeu. E eu não tive mais outra alternativa senão não ir mais à igreja. Porque encontrou pelo caminho um santarrão, uma pessoa que acha que não peca e que todo mundo está errado e somente ela está certa. Você conhece gente assim? Gente que aponta o dedo na cara dos outros e diz assim, eu sou santo e você é pecador. Cuidado, irmão, você pode estar tomando a postura de um fariseu. Um fariseu. Esse sujeito é hipoteticamente perfeito. Mas o que Jesus vai honrar não é ele. Vai honrar o publicano, o pecador, assim considerado. Olha a oração do publicano. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Diz o texto que Jesus falou assim, este último foi ouvido, e o primeiro não. A postura das pessoas precisa ser uma postura desse jeito, dessa maneira. O terceiro item que queria falar com vocês é que você precisa sair da negação para herdar o reino dos céus. O texto diz assim, o rapaz vai responder a Jesus. Olha a cara de pau do sujeito. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o rapaz. Eu já encontrei uns sujeitos assim. Dá vontade de agarrar no pescoço. Eu perguntei a um assim, você já mentiu? Ele disse, não. Eu quase pulei no pescoço dele, porque essa é a minha pergunta-chave, pastor. Eu falei, como? Você nunca mentiu? Ele, nunca menti, insistiu ele. Eu falei para Jesus, ele não sabia, mas estava falando com Jesus, esse sujeito, eu vou pular no pescoço dele. Eu vou pular. Eu perguntei para ele, fui mais longe, você nunca pensou, já usei pensou, em trair a sua esposa? Ele, nunca pensei. Aí eu falei, Senhor Jesus, não tem jeito, eu vou dar uns tapas nele. Mas como ainda não tinha feito a cirurgia do coração, eu segurei um pouquinho e Jesus me confortou. Lembra da parábola do moço rico? O moço rico era que nem esse jeito aí. O que eu fiz foi a mesma coisa. Mandei ele vender tudo e seguir Jesus. Esse homem não saiu da negação. Ele não admitiu que ele precisava de Jesus, que ele precisava reconhecer a sua fragilidade. Você que conhece o pastor Jorge sabe que trabalhamos com o Celebrando a Recuperação. E a primeira coisa para alguém ser curado de alguma enfermidade, seja o que for, ser curado de um vício, ser curado de um hábito, de um mau hábito, é fazer exatamente isso, sair da negação. É o primeiro princípio do Celebrando a Recuperação. Ele diz, reconheço que não sou Deus, e admito que sou impotente para controlar minhas tendências de fazer as coisas erradas, e que a minha vida está fora de controle. Aleluia, glória a Deus. Isso é baseado nos princípios da bem-aventurança. Todo Celebrando a Recuperação é baseado nas bem-aventuranças e em termos bíblicos. E o texto de Mateus, capítulo 5, verso 3, diz assim, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente
pobres. No momento em que você se acha um necessitado de Deus, no momento em que você reconhece que você não consegue superar as suas dificuldades, que elas têm sido maiores do que você, é o momento de você dizer: Senhor, eu não consigo. O que aquele jovem estava dizendo para Jesus: Senhor Jesus, manda outra, porque eu faço tudo isso, eu reconheço tudo isso, eu cumpro os mandamentos desde adolescente. Diante de Jesus estava essa situação. E aí, ele não lembra, porque é Novo Testamento, que quando a gente quebra um mandamento, quebra todo mandamento, toda a lei. Tiago capítulo 2, verso 10 diz assim, Tiago capítulo 2, verso 10 diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Eu sou cara, mas se eu quebrar um mandamento, eu quebro todo o mandamento. Eu fico assim, às vezes estarrecido com alguns segmentos do cristianismo, em que nos responsabilizam por estar no domingo e não no sábado na igreja. Como que cumprindo aquele mandamento, eu conseguiria cumprir todos os mandamentos. A Bíblia nos diz que se eu quebrar um mandamento, eu certamente terei quebrado a todos, porque o autor de um mandamento é o autor de todos os mandamentos, de toda a lei. E é por isso que Jesus chama uma criança, e aí entra aquele gesto de chamar uma criança para conversar com ele. E ele diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. E ainda não tem um encontro com o rapaz. Jesus parece capacitar mesmo os discípulos a isso. Criança é dependente do pai e da mãe. Criança é uma dependência total o tempo todo. E o que Deus espera é que nós não sejamos pessoas independentes, que nós estejamos sempre voltados para Deus. Eu espero em Deus. A minha força está em Deus. A minha alegria está em Deus. Eu sou herança de Deus. Eu pertenço a Ele. Tudo o que eu preciso é Deus para transformar a minha vida. É Ele quem me salva, Ele que me justifica, Ele que me santifica, Ele que me renova, Ele que me consola, me conforta. Mas, como criança, eu me mostro frágil diante de Deus. Como criança, eu me mostro sem malícia diante de Deus. O que Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo como Deus, é que se nós não nos tornarmos assim como crianças, dependentes de Deus, necessitados, nós jamais poderemos herdar o reino de Deus. Herdar, porque nós não vamos herdar do nosso pai, da nossa mãe. Ninguém vai chegar diante do céu e falar: Senhor, eu sou filho do pastor, né? Então eu tenho direito a entrar aí. Não, não é herança humana. A nossa herança é de Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos? Há um outro ponto que gostaria de falar, que é meu último ponto. Doe tudo o que você tem. Verso 22, o Senhor Jesus chegou talvez ao seu limite. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Talvez algo muito difícil para muita gente entender, mas quanto mais eu me apresento como perfeito, autossuficiente, eu estou, na verdade, me apresentando rico diante de Deus. Eu não sei o que as pessoas que estão me ouvindo pensam a respeito da sua vida espiritual. Talvez você tenha uma riqueza estranha,
como aquele rapaz que eu falei sexta-feira. Ele diz, é uma coisa estranha, pastor. Eu sei de tudo isso que o senhor falou, eu concordo plenamente, realmente, se eu morrer, eu vou para o inferno. Mas eu queria que Deus me desse vontade de aceitá-lo como Salvador. O que ele queria dizer, na verdade, é que ele queria ter compromisso com Jesus e não quer. Compromisso com Jesus. Ele não queria ter. Quanto mais eu me acho merecedor do céu por minha suposta bondade, mais milionário eu me apresento diante dos homens. Eu não posso ou não preciso de igreja. Eu tenho Jesus no meu coração. E quando as pessoas dizem para mim, eu falo assim, você tem Deus no seu coração? Tenho. Eu só não quero saber de igreja. Como você faz para dar sua oferta? É porque nós costumamos obedecer à ordem de Jesus e entregar os nossos dízimos e oferta. Bom, isso eu não faço. Olha aí. O que diz em João 3,16? Isso eu também não sei. Na igreja ensina. Olha, rapaz, Jesus Cristo veio morrer, veio pela igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, foi para preparar lugar para a igreja e vai voltar para buscar a igreja. Como é que você diz que ir à igreja não é interessante para você? É um compromisso de vir à igreja. É um compromisso. Às vezes as pessoas são milionárias porque simplesmente querem a sua liberdade de poder fazer o que quiser. Às vezes eu me encontro alguns afastados de igreja falando isso para a gente, sabe, pessoal? Bom, eu estou afastado da igreja, por isso que eu estou bebendo. Eu posso beber porque eu estou afastado da igreja, não vou incriminar em nada a igreja. Essa é a sua riqueza. E você sabe por que eu estou jogando na cena, diz ele. Eu posso jogar na cena, pastor, sabe por quê? Porque eu estou afastado da igreja. A sua riqueza passa a ser a sua liberdade. Que ele pensa ser liberdade, mas no fundo, a rigor, é uma escravidão já do pecado. De retorno ao vômito. Como quem dissesse às pessoas, experimentei Jesus, não gostei. É isso que dá o seu afastamento. É isso que dá. O seu orgulho, que na verdade entristece a Deus, não há coisa que deixa Deus mais aborrecido que o orgulho. Porque nós não temos motivo nenhum para nos orgulhar absolutamente de nada. Nós somos miseráveis, como foi dito hoje pela manhã. Miseráveis. O reino é herdado por quem não tem riqueza. A palavra de hoje, cantada aqui pelo pessoal, mostrando a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguém vem e diz assim, eu só preciso ser bom. Elas utilizam o sacrifício da cruz de Cristo. É como se dissesse, Jesus, você pisou na bola, não precisava tudo isso, bastava olhar para mim, olha como eu sou bom. Eu sou perfeito. Poucos têm a honestidade de dizer assim, pastor, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Alguns dizem assim, eu vou para o inferno, dizem, rapaz, você não precisa ir para o inferno. Mas eu vou para o inferno. Vamos fazer aqui uma oração. Vamos entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu gosto muito de mulher. Eu já disse isso aqui. Tem muita gente falando isso para mim atualmente. Eu gosto muito de mulher, pastor. Eu falei, eu também, rapaz, já casei de novo. É bom mesmo. Tanto que a gente casa. É que tem algumas pessoas que querem, mas não querem. Não querem compromisso nem com as mulheres. E eu fico boca aberta de ver mulheres se entregando a homens que não querem compromisso com elas. Quanto mais com Jesus Cristo, o Senhor da santidade, o autor e consumador da nossa fé.
Eu quero encerrar com uma expressão também do Celebrando a Recuperação, se você me permite. E o Celebrando a Recuperação tem uma pergunta para fazer quando as pessoas estão na dúvida do que fazer da sua vida, de assumir a responsabilidade do seu pecado. Nós falamos para ela o seguinte: o que é mais importante para você? A sua reputação ou a sua recuperação? O que é mais importante? Que as pessoas continuem achando que você é o cara? Ou você de fato se recuperar? Ser alguém diferente? Alguém que possa dizer assim: eu estou aqui errado. Eu assisti essa semana, por que não dizer, o filme Quarto de Guerra. Quem já assistiu aí? Acho que a PIB toda já deve ter assistido, né? Não? Se você é da PIB e não assistiu, você está errado, não está não? Está em pecado não, pastor? Não, né? Tem que assistir. Oi? Olha, gente, o filme diz o seguinte. Não posso contar. Mas eu posso contar uma história. Posso contar uma história? Não posso não? Gente, olha só que pessoal egoísta. Mas o filme fala sobre reputação. Também. E as pessoas estão priorizando a sua reputação, e elas continuam errando. E no filme tem uma cena assim que eu não vou contar. Vontade de contar. Vou fazer uma eleição aqui, a maioria já viu, vou ganhar. Meus irmãos, o rapaz precisou acabar com a sua reputação para ser abençoado. E o cara falou assim: mas como você faz isso? Ele falou assim: é o que Deus quer da minha vida. Eu fico perguntando se hoje algumas pessoas não estão achando mais importante a sua reputação do que a sua salvação. Aquele homem devia ter dito para Jesus: Senhor, eu tenho pecado, não tenho cumprido os mandamentos na minha vida, tem misericórdia de mim. E ele teria conquistado a salvação, porque Jesus se apresentaria e dizia: você está salvo, cara. Porque só quando nós olhamos para a cruz, que nós entendemos o amor de Deus. O fato de Jesus não ter se usurpado, continuar sendo como Deus, mas humilhou-se e se tornou um ser humano para morrer por nós, por amor a nós. Porque nós precisamos disso. Ignorar o sacrifício de Jesus na cruz é ignorar a salvação, a única chance de salvação. Eu queria nessa noite orar por você, falar e orar para que você possa reconhecer o seu real estado diante de Deus. Deus te ama tanto, mas não seja autossuficiente com Deus. Deus odeia o soberbo, Deus odeia o orgulho, e o que você precisa dizer é: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero entregar minha vida para Ti, ser Teu servo, eu Te entrego os meus planos como foram entregues, e eu quero escrever na minha vida os Teus planos para a minha vida. Você tem muitas riquezas, eu digo para você o que Jesus falou para ele: vende tudo que tem, pega o dinheiro disso, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um tesouro no céu. Vamos ver o que Deus colocou no coração abençoado desse povo, e depois nós vamos orar. A igreja já pode ir orando. Aleluia. Você poderia se colocar de pé? Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor.